Olá, olá, meus caros, tudo bem? Professor Orita aqui novamente. E o objetivo da aula de hoje é fazer vocês saberem fazer um bom artigo científico. A proposta da nossa aula de hoje, então, é aumentar sua qualidade na produção acadêmica, em especial do artigo científico. Então, não deixem de assistir esse vídeo, gente, porque produzir artigo científico é muito importante. Tá? Quando você vai entrar, por exemplo, num mestrado, se você tem artigos científicos, você ganha muita pontuação, vai prestar concurso público para magistratura, se tem artigo científico, você ganha pontuação, que é provas e títulos, né? Também, né, sem querer, às vezes até te dá um respaldo na sua vida profissional, os artigos científicos também. Então, fiquem atentos que talvez é uma das aulas mais importantes do nosso semestre, tá? Porque produzir um artigo científico é alta complexidade para algumas pessoas e vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Mas é um processo um pouco lento. Já aviso vocês que um artigo científico você não produz em um dia, dois, três, 4 dias. Até consegue, mas seria interessante você prezar por uma qualidade nessa escrita, né? Ah, não, professor, eu escrevo de uma forma brilhante, etc., em 4 dias, ótimo, né? Mas passa por uma correção ortográfica também depois, aí já vai demorar um pouquinho mais de tempo, né? Que às vezes não depende de você. Então, assim, eu vou trabalhar com vocês hoje algumas situações envolvendo o artigo científico, beleza? Quais são essas situações? Como eu começo um artigo científico, tá? Então, talvez essa seja uma das dúvidas primordiais que você tenha quando você pensa, então, em produção de artigo científico, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você talvez tenha que pensar é que o início é um pouco doloroso, tá? Você vai achar que você não vai conseguir, que demora demais, que não vale a pena, né? E de fato, né, escrever um artigo científico é igual andar de bicicleta. Conforme você vai andando várias vezes, você vai melhorando, tá? Você vai adquirindo, então, uma experiência maior e uma hora, ou melhor, cada vez mais você vai fazer com mais facilidade, tá? Eu acho que daria para eu apresentar os artigos científicos destacando talvez essa realidade, tá? Professor, como que eu conheço artigos científicos? Talvez a melhor forma para você conhecer artigos científicos é indo no Google Acadêmico, na Cielo, né? Ou seja, vai na biblioteca da sua faculdade, vai atrás de sites que apareçam, então, artigos científicos, né? Ou seja, revistas acadêmicas, tudo isso para você ter uma noção melhor, então, do que você poderia fazer, tá? Então, os artigos científicos estão ali de maneira bem fácil, você acha. Eu vou até procurar um aqui para você dar uma olhada e você vai ver que não é um bicho de sete cabeças achar um artigo científico, tá? Você tem, então, várias maneiras de achar, vou mostrar uma delas. Você vai no Google Acadêmico, né, e lá no Google Acadêmico você simplesmente digita ó, o tema que você quiser. Então, apareceu aqui a alienação parental, que é um tema do direito. Eu simplesmente consigo, inclusive, colocar aqui desde 2020, né, e você tem acesso, então, a esse artigo. Ó. Se eu clicar aqui, vai direcionar, então, para a revista jurídica, né, uma revista da Universidade de Toledo, ali em Prudente, Presidente Prudente. Você consegue ter contato com os artigos anteriores, como também, olha só, abrir o PDF, né, desse artigo, e aí leia aí e se aventure nesse artigo, tá? Então, aqui é só um exemplo, né, que eu queria mencionar, mas fique à vontade de você se aventurar, então, no artigo que você quiser. Professor, qual seria o outro modo, talvez, que eu teria para achar artigos científicos, então, para eu estar dando uma olhada? Você no direto, então, numa revista de sua preferência.
Tem uma revista que eu tenho muito apreço, que é a Revista Em Tempo, essa vermelhinha que está bem aqui, ó, no meu dedo aqui, porque é onde eu estudei, né, onde eu fiz minha graduação, que é a Univem. Então é uma revista que, assim, que eu gosto muito, considero muito. Então é uma revista que se chama Revista Em Tempo. Você digita o nome da revista que talvez você já tenha conhecimento, e você simplesmente, então, vai no site e você vai ter contato, então, com esses artigos científicos, tá? Então vamos lá, para a gente entender esse mundo dos artigos científicos. Eu vou aqui, olha só, na Revista Em Tempo, é a revista que eu quero, ó, quem quiser submeter um artigo, fazer uma submissão, é aqui embaixo, não tem segredo. Mas você entra, então, na revista e tenha contato com os artigos que você queira ler, que é do seu interesse. Cada revista, normalmente, gente, tem um assunto, né? Minha internet hoje não está tão, tão legal, mas cada revista, então, tem um assunto, tá? Depois vocês façam isso que não tem segredo algum, tá? Digita aí a revista do seu interesse, né? E simplesmente se aventure. Ou na Cielo, no Google Acadêmico, ou vá direto na revista. Mas, assim, o que eu gostaria também de mencionar, gente, que é muito interessante, talvez, você ter contato com uma revista, tá? Porque conforme vai produzindo os artigos dessa revista, você vai lendo, você vai se interagindo com esses assuntos novos, você vai se espelhando, vamos falar assim, praticamente com esses artigos, e uma hora começa até a utilizar algum material que tem relação com sua pesquisa, e assim vai, tá? Vamos agora compreender, então, como que funciona a estrutura de um artigo científico, tá? A estrutura de um artigo científico. Eu vou apresentar aqui a tela novamente para vocês, tá? Eu vou mostrar, então, que a parte inicial, talvez você vai precisar, né, de outros, ó, eu estou aqui no slide share, porque aqui mostra a NBR, né, gostei bastante dessa forma. Então tá aqui, ó, como elaborar um artigo científico, tá? Um modelo de artigo de periódico baseado na NBR 6022 de 2003, tá? Créditos aí a essa plataforma. Título do artigo, então, centralizado, o meu, no caso, fosse o Direito Penal do Inimigo centralizado, o nome do autor. Aqui eu rondo uma dúvida. Professor, o nome que eu colocar primeiro é o mais importante? Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Se tivesse 5 pessoas aqui, você coloca em ordem alfabética, às vezes você não quer colocar em ordem alfabética, mas o ideal é colocar em ordem alfabética, tá? Mas não é uma norma. Pode ver que só pede o nome dos autores, tá? Então, não tem nada a ver o nome que está primeiro, segundo, não importa. O importante é que esses são os autores que escreveram o artigo científico, tá? Todo artigo científico vai ter, então, o título e o nome dos autores. Às vezes, a revista vai pedir o nome do título do seu artigo, né? Ou seja, o título do seu artigo em inglês, em outra língua, tá? Isso é muito comum acontecer. E aí, por exemplo, aí embaixo você vai precisar do resumo, tá? O resumo, quem quer aprender a fazer um bom resumo, vai lá no vídeo que tem lá ensinando a fazer um bom resumo, tá? Tiramos todas as dúvidas do resumo. Nós temos as palavras-chave, que também é explicado, né? E palavras-chave eu falo geralmente que é igual namorada, viu, gente? A palavra-chave funciona o seguinte: a palavra-chave, ela é igual namorada, por quê? Porque vocês vão me chacotear, mas funciona mais ou menos assim. Você vai elogiar sua mulher, eu sou casado. Então, vou lá, amor, você é linda, né? Ela, só isso, só isso. Aí você fala, amor, você é linda e maravilhosa. Aí ela vai começar, só isso, só essas duas coisinhas, né? Aí você, assim, amor, você é linda, maravilhosa, você é gostosa, amor, você é muito gostosa. Né? Ela começa a se achar e etc. Aí você fala, e você é a mulher mais perfeita do que existe, né? Aí que ela tá. Mas aí você para, porque senão, gente, começa a achar demais, tá? Claro que é uma brincadeira, mas nas palavras-chave funciona igualzinho, tá? Utilize de 3 ou 4.
não passe disso, não passe de 4, tá? Pense que se você passar, tome cuidado com o excesso, né? Como também se você fazer menos que 3, tome cuidado com a deficiência, ou seja, o pouco, né? Então, assim, tome cuidado na hora de elaborar suas palavras-chave, o ideal seria de 3 a 4 palavras-chave, beleza? Bom, gente, não tem muito segredo a elaboração de um artigo científico. O artigo científico, além do resumo, as palavras-chave, dependendo, vai ter que ter o resumo em outra língua, vamos falar assim, dependendo, vai ter que ter, além disso, por exemplo, as palavras-chave em outra língua, tá? Então, o abstract, as keywords, né? Então, a ideia é que, por exemplo, eu vou fazer um resumo em inglês, vou ter que passar literalmente o que eu escrevi, então, nesse resumo, para o meu abstract, ou seja, para o meu resumo, na passagem para o inglês. E também as minhas palavras-chave, as keywords, eu também vou passar, então, para tradução para essa língua que eu estarei utilizando, tá? Professor, sou obrigado a fazer inglês? Não, você pode escrever em italiano, em mandarim, em japonês, em russo, em polonês, o que você quiser, tá? Fique à vontade. Salvo se, numa revista que você for tentar publicar, eles pedirem automaticamente ou consequentemente para ser em inglês, tá? Caso peçam para ser em inglês, aí não vai fazer em italiano, pelo amor de Deus, né? Faça em inglês, tá? Eles estão pedindo. Cada revista, às vezes, tem uma norma própria. Inclusive, por exemplo, a revista da presidência, ao Senado, alguma coisa assim, ela pedia, além do português, mais duas línguas, ou seja, inglês, espanhol, italiano, espanhol, francês e italiano, o que for, mas além do português, mais duas línguas, tá? Como tem revista que pede o inglês, propriamente o inglês, e às vezes, além do inglês, mais uma língua, tá? Mas normalmente é uma língua só, tá? Então, você fazendo aquela estrutura que eu vou te mostrar aqui novamente, não tem segredo, tá? Que, que normalmente é assim que se pede. Eu vou mostrar um artigo científico aqui que eu fiz, junto com duas alunas, créditos mais as alunas, eu só acompanhei praticamente, né? Duas excelentes alunas que eu tive, inclusive, né, muito boa. A apresentação delas, inclusive, foi impecável. Elas pesquisaram isso na iniciação científica, junto com minha orientação, e assim foi impecável. Direito penal do inimigo, gente. Escrevemos juntos, então, esse resumo, olha só, né? Percebam que tem um resumo. Embaixo do resumo tem as palavras-chave, né? E aqui, ó, primeiras palavras. Essa é uma revista aqui que eu pude utilizar dessa nomenclatura, mas o que que é isso? É a introdução, tá? De praxe, nós utilizamos a introdução, tá? Não essa expressão, primeiras palavras. Aí eu pude dar uma enfeitada aí, mas a regra é você utilizar a palavra, vamos falar assim, introdução, tá? Então, só para vocês terem uma noção, a maioria, 99,9% dos artigos científicos, então, depois das palavras-chave, você tem que colocar a palavra introdução, tá? Depois disso, você vai fazer sua introdução. E a introdução aparenta ser algo fácil, e mas não é tão fácil assim, tá? Por quê, professor? Porque eu acho que os alunos acham que ainda estão na escola, tá? E quem não assistiu essa aula vai fazer uma introdução, e essa introdução ela não vai ser técnica, tá? A introdução ela tem alguns requisitos técnicos que é interessante aparecer numa introdução. Quais são eles? O objetivo geral, tá? Qual que é o objetivo geral da sua pesquisa? Você tem que criar um parágrafo mencionando qual é o objetivo geral da sua pesquisa. Por que que essa pesquisa é importante? A justificativa. Qual é o problema da sua pesquisa? Que problema você está investigando? Tá? Então, contextualiza o problema, escreve o ponto de interrogação e tudo. Gente, recordando que a introdução, ela não vai assim, introdução, aí depois objetivo, aí você escreve. Não, é texto, tá? É texto, beleza? Não tem segredo, é texto. Então,
o seguinte, gente, quando você for fazer a tua pesquisa, além desses requisitos de justificativa, problema, o método, tá? Você vai ter que colocar um método. Que método que você está utilizando na sua pesquisa? Como que você fez a sua pesquisa, tá? Ah, quiser colocar a divisão dos capítulos, né, uma hipótese provisória, tá? Fique à vontade também. Mas, em regra geral, seria isso, uma boa introdução, tá? Professor, tem que fazer assim mesmo? Tem. Quando uma pessoa vai avaliar um artigo, normalmente ele analisa essa técnica. Tá? Tem os elementos que compõem uma introdução, como objetivo, justificativa, metodologia, problema, hipótese provisória. A hipótese tem ainda um debate se vai ou não, tá? Mas normalmente, vamos falar assim, vai. Agora, algo que eu tenho que comentar que é muito importante. Se você estiver me assistindo e não é do direito, esquece o que eu vou falar daqui para frente, tá? E se você estiver me assistindo, é do direito, presta atenção. Presta muita atenção no que eu vou falar. É coisa de vida ou morte, tá? Não saia porque talvez é a parte uma das mais importantes do que eu vou falar. Vamos lá. Se você não é do direito, tem que ter citação na introdução, tá? Se você não é do direito, mas aqui vocês que estão me assistindo são do direito. Né? Normalmente são do direito. Se não é, ouça isso que eu acabei de falar. Mas você que é do direito, não pode de maneira alguma, gente. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Não pode ter citação em introdução, tá? Você que está fazendo seu artigo científico na área jurídica, colocar citação na introdução, você está dando um tiro no pé, tá? Você está andando 500 quilômetros por hora em direção à parede, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Professor, então como que eu faço? Desse modo que eu acabei de falar. Não tem segredo, tá? Então, o ideal é você, então, escrever em parágrafos e simplesmente, então, você praticamente, vou abrir novamente aquele artigo, por exemplo, que eu estava mostrando para vocês, tá? Olha só, você vai escrever, então, em parágrafos. Olha, você vai escrever em parágrafos, né? Demonstrando, então, ó. Ah, olha só, ela usou no. O professor utilizou e os amigos dele, as amigas dele utilizaram no último parágrafo o objetivo geral. Não tem problema, gente. A ideia é que esses elementos que eu estou mencionando, você vai utilizar, vamos falar assim, na ordem que você quiser. A introdução é sua, não é minha, tá? Então, aqui, olha, eu falei em um parágrafo acima o método e o último parágrafo eu falei o objetivo. Você fica à vontade, se quiser falar do problema no último, tá? Fique à vontade. Depois você começa a escrever seus tópicos, tá? Você começa, então, a escrever seus tópicos. Então, aqui o primeiro tópico, eu escrevi o segundo, tá? Que é o desenvolvimento do seu trabalho, tá? Escrevi o terceiro. E o que que eu tenho que alertar antes de a gente ir para a penúltima parte do artigo científico? A parte do desenvolvimento, gente, tem algumas dúvidas que o aluno pode ter. Entre elas, professor, eu posso fazer quantos tópicos eu quiser? Sim, tá? Não tem nada que te impeça, beleza? Não tem nada que te impeça. Se você é do direito, que é a proposta minha dessa aula é do direito. Nós temos, então, uma cultura de fazer no mínimo 3, tá? Uma cultura. Ah, fiz 2, tá errado? Não. Fiz um, tá errado? Não, tá? Não quer dizer que tá errado. Mas há uma cultura jurídica, acadêmica, de você desenvolver, então, 3 tópicos normalmente, tá? Mas não que seja errado fazer 4, 5, como fazer menos, tá? O que nós temos que pensar? Essa parte, eu posso fazer subtópicos? Então, tá lá meus tópicos, eu vou fazer subtópicos, tá lá tal coisa, 1.1, pode, sem problema algum. Isso vai do teu perfil de escrita, tá? Você gosta disso? Faça. Se você não gosta, não faça. Se você acha que vai organizar cientificamente seu texto? Faça.
Você acha que não? Não faça, tá? Então, eu costumo falar assim, que não a base, gente, é o que eu estou falando aqui na aula. Se você anotar certinho tudo que eu estou falando aqui, você vai fazer um artigo de qualidade, tá? E isso é uma pessoa que, quem está falando aqui, publicou mais de 20 artigos já, tá? Entre eles, eu acho que 12 na Europa, tá? Então, a ideia é que você tem que prezar, então, por um rigor científico, tá? Então, vem agora a minha terceira fala, em cima do que eu tô, do momento que eu estou falando aqui, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento, você não vai escrever o que você quiser na sua cabeça, não. Você vai fazer citação, tá? Você vai fazer citação. Ah, eu não sei fazer citação. Vai lá no vídeo de citação direta e indireta que eu gravei, tá disponível, e assista. Aquele talvez é um dos vídeos mais importantes do canal, mais importante, vamos falar assim, da nossa aula, tá? Do nosso semestre. Talvez é a parte. Se você não sabe fazer citação direta e indireta, você não vai conseguir fazer um artigo, você não vai conseguir fazer um resumo expandido, você não vai conseguir fazer uma dissertação, um TCC, nenhuma tese, tá? Você precisa aprender a fazer citação direta e indireta. O desenvolvimento do nosso trabalho, os tópicos, você tem que citar, você tem que utilizar aqueles materiais, né, que eu muito bem falei também, já tem vídeo sobre como achar os materiais, quais são os materiais, tá? Mas a ideia é que não tem segredo. Fazendo a citação, perfeito, tá? Sendo direto, indireto, fazendo direto, indireta, ou a direta longa ou curta, fica à vontade, aí é de você, tá? É da sua escrita acadêmica. Terminou o artigo, professor? Tá? Terminou o artigo? E aí? O que que a gente faz? Não terminou ainda, calma, calma. Depois dos tópicos, nós temos a conclusão, tá? Depois dos tópicos, para o direito, nós temos a conclusão, tá? E depois da conclusão, nós temos as referências que você vai colocar, então, todos os livros que você utilizou, tá? Vou mostrar aqui para vocês para ficar mais claro. Um minutinho só. Então percebam, então, aqui, ó, eu praticamente, então, fiz citações diretas, né? Nós, né? Melhor falar nós, fomos em 3 pessoas. E aí veio as considerações finais, ou conclusão, tá? Uma vez uma professora falou para mim, uma professora de biblioteconomia, considerações finais é que ainda você vai continuar a pesquisar sobre a temática, não se concluiu a pesquisa, tá? São considerações finais sobre esse artigo. A conclusão quer dizer que você encerrou a pesquisa, tá? Como que eu faço, então, essas considerações finais ou a conclusão? Gente, antes da gente mostrar a última parte, que essa é a penúltima conclusão, como que eu faço? Você vai fazer o seguinte, você vai passar todo o raciocínio que você teve no seu texto e aí concluir. Você tem um problema, lembra que você criou um ponto de interrogação? Responde ela na conclusão. Responde esse ponto de interrogação na conclusão. Então você passa durante seu texto inteiro e no final você responde, tá, essa parte na conclusão. Não tem segredo, tá tudo, as suas conclusões, praticamente você tem que pensar assim, as minhas conclusões, em cada parágrafo eu estou concluindo uma situação. Mas ali é o momento, então, que você não faz citação, pelo amor de Deus. Ó, o dedinho pelo amor de Deus, tá? Não faça citação em conclusão. Não tem nem direta nem indireta. A conclusão é sua. Você que vai escrever sua conclusão. Professor, quantas páginas tem que ter uma conclusão? É sua. Você que vai escrever sua conclusão, tá? Já vi conclusões de um parágrafo, como vi conclusões de uma página e meia no artigo, de 2, 3. Sim, fique à vontade, é sua. Cada um tem um perfil, beleza? Tá? Eu recomendo, assim, se for um artigo de 15 páginas, eu acho que uma página e meia tá ótimo de conclusão, tá? Acho que você consegue concluir muito bem em uma página e meia.
E depois, professor, o que que eu tenho? Depois você tem as referências, tá? Que eu já vou mostrar, que é a última parte que você vai ter no seu artigo, tá? Então, depois das considerações finais ou da conclusão, você tem as referências. Ó, a referência, ela sempre está em ordem alfabética, tá? Só você abrir ali o começo da capa do livro, tem a ficha catalográfica ali, ver se está tudo certinho, segundo a BNT, tá? Mas não tem segredo. Tudo que você utilizar, já vai colocando, beleza? Já vai colocando em ordem alfabética. Eu acho que essa é a dica que eu poderia dar para vocês em torno do artigo, tá? Não esqueçam, gente, de assistir de relembrar esses outros vídeos que eu comentei durante a aula de hoje, porque é primordial, beleza? Então, até o próximo, tá? Continue aí assistindo, então, os outros vídeos. Precisar de alguma coisa, estou à disposição.